No programa de hoje, eu vou falar sobre beleza, que não é meu caso. Mas será que a gente pode ficar mais bonito do que como nasceu ou como que o tempo foi passando, corrigindo alguns problemas? Ah, seu Silva, tem a cirurgia plástica. Faz milagres? Talvez. A gente vai conversar com o médico cirurgião plástico aqui em Joinville, que conhece muito do assunto. Não apenas nessa cirurgia de embelezamento, mas também aquelas que podem corrigir problemas, né, no nosso corpo. Eu falo com o Dr. Márcio Grave. Falando um pouquinho de cirurgia reparadora, quais são as não mais comuns, mas as que têm maior volume? Quais são? Maior volume são lesões relacionadas ao trabalho, né? Cirurgia de mão, por exemplo, Sérgio. Alguma lesão na mão. Depende da região também. Isso aí depende da região do Brasil que acontece. Por exemplo, Joinville, que é uma cidade industrial, tem muita lesão de mão. Tanto a cirurgia plástica faz, quanto a ortopedia. Grande Queimado, né? Grande Queimado. Joinville é referência, né? O centro de queimados é aqui. Exatamente, para todo o estado, né? Então a referência é aqui e até às vezes sobrecarrega Joinville porque é a referência de todo o estado e às vezes até de outros estados. Márcio, as pessoas leigas, né, assim como eu, imaginam que quem chega numa cirurgia, uma mulher principalmente, o que mais quer ou é um seio maior, ou diminuir, ou uma bunda sempre maior, certo? Brasil, né, Sérgio? Mas eu conversava consigo antes, eu vejo aí uma série de próteses sobre a tua mesa e uma me chamou a atenção. É uma que tem um chipzinho dentro. O que é essa prótese, na verdade? Ela é uma prótese biônica? Ela é uma prótese de sexta geração, de última geração. Ela tem um chip interno para quê? É um leitor, para passar um leitor e ver o número de série, tamanho e formato. Por quê? Por que acontece? Por que eles colocaram um chip dentro do implante de silicone? Porque a durabilidade do silicone hoje em dia não é mais 10 anos como era no passado. Então, no passado, 10 anos era obrigatório trocar um implante de silicone. Hoje em dia, não. Ele pode ficar mais tempo. Mas não é até o fim da vida da mulher. Não é ad eterno, não é para sempre. Por quê? Porque a gente vai até os 90, 100, 100 e pouco, se Deus quiser. E o implante não vai durar tudo isso. Isso eu sempre falo para os pacientes. Ele não é vitalício. Do chip por quê? Porque ali tem informações que às vezes na etiquetinha, uma paciente coloca o silicone e tem uma etiqueta com tamanho, com formato, com número de série. Mas ela não guarda isso, né? Às vezes não guarda. E na memória também, 1, 2, 3, ainda mais nos dias de hoje, passa um ano, parece que passou 10 anos. E aí o médico que fez a cirurgia original pode não estar mais ali, a pessoa pode ter mudado. É obrigatório para todo médico guardar os documentos médicos por 20 anos. Só que às vezes o médico se muda, falece, entre outras, né? E então esse é um identificador, tá lá. Identificador. Certidão de nascimento da nova mama. Exato. É a primeira geração de chip. A segunda geração, eles estão cogitando colocar um sensor de temperatura. Para quê? Para assim medir a temperatura interna do corpo. Caso tenha alguma inflamação, alguma infecção, aumenta a temperatura corporal. Mas hoje o termômetro, esses digitais, não faz a mesma coisa? Claro, faz. Então seria uma sofisticação. Uma sofisticação. Aí tu tem que ter um medidor, né, eletrônico que tu vais botar aqui no seio, né? É um transdutor, eu tenho aqui no consultório para aparecer o número de série. Doutor, mas apesar de tu ter esse volume enorme, né, de próteses, tu não gostas muito, você não é daquele médico cirurgião que a primeira opção que tu apresenta para a mulher para mudar o seio é o implante. Você é um pouco... O silicone, Sérgio, ele é considerado um corpo estranho. Então, ele é útil para alguns casos, sim. Para casos que a paciente que tem pouca mama e quer uma mama mais redondinha, não tem outra opção. A melhor opção é o silicone. Mas tem pacientes que têm uma mama volumosa já. Então, é um contrassenso
fazer uma redução de mama, e geralmente a mama grande ela está caída, subir a mama, fazer uma mastopexia, que é o nome, e colocar um silicone. Então, depende do caso. O silicone, se a paciente tem volume mamário, não é necessário colocar o silicone, a não ser que a paciente queira uma mama bem redondinha, uma linha de clivagem, aquela linha no decote bem marcada. Se a paciente não quiser isso, é possível subir a mama, reduzir e sem silicone. Então, é um bom senso. O silicone, sim, é um corpo estranho. Eu sempre brinco. Daqui uns 200, 300 anos, os médicos vão olhar agora para os anos 2000, Assim, 1900, 2000, olha o que eles vão fizeram. falar, olha o que eles faziam na época. Colocavam um implante, ou não, ou vai para a parte sintética mesmo, colocavam silicone dentro do corpo da paciente. Por quê? Porque é recente na história da medicina, começou em 1962, o primeiro implante de silicone. Portanto, nós não temos um histórico. Tem um histórico... Com pessoas até 60 anos você conseguiu monitorar, dali para Exato, um frente. histórico teoricamente curto na história da humanidade. Uhum. Esse é o ponto. Então, o silicone, sim, é uma substância inerte que ela não causa reação. Mas não tem mais risco de estourar a prótese, né? Porque... Risco tem, mas é diminuído. Ele foi em vários testes, nos congressos médicos, tem pneu de carro passando por cima de silicone. E risco sempre tem. Tá? Agora, tem gente que coloca prótese na bunda, desculpe, não posso falar bunda, é bumbum, não, nádegas. É do glúteo. Glúteo. Sim, eu não coloco, eu não faço nada nos glúteos por causa de riscos e eu não faço nada que não possa ser reversível. Uhum. Essa Depois que tu colocou ali, não dá para tirar. O silicone pode retirar, mas tem outras substâncias que não podem ser retiradas e tem risco, Sérgio, de embolia. Por exemplo, injeções com gordura tem um risco aumentado de embolia gordurosa que pode levar à morte, ao óbito. Então eu prefiro não fazer. Isso eu explico para as pacientes. Para que correr esse risco? Para ter um glúteo maior. Também tem as injeções de polimetilmetacrilato, que é o PMMA, que é uma substância sintética que é injetado dentro do glúteo para dar volume e formato, só que se tiver alguma bactéria no momento da aplicação, ela pode gerar uma infecção de repetição, de tempos em tempos infeccionar. E essa a mistura de polimetil do PMMA com os tecidos... Um acrílico líquido. Exato. Mais microesferas, são microesferas. É difícil de retirar. Não é como um silicone que você incisa... Não é uma peça única, né? Exatamente. A analogia é como separar água, uma mistura, uma solução de água com areia. É praticamente impossível. Muito bem. Mas também tem outras cirurgias, que são as que corrigem a pálpebra, nariz, né, que também essas não têm um risco elevado de ter um pós-operatório complicado ou no decorrer do tempo. Exato, Sérgio. A cirurgia plástica, ela tem um baixo risco. Por quê? Porque ela é superficial. Eu sou cirurgião geral, fiz cirurgia geral previamente, como eu havia citado no início da entrevista. A cirurgia geral, ela é muito mais invasiva do que uma cirurgia plástica. Ela entra nas cavidades onde estão os órgãos vitais, certo, como o fígado, rins e intestino. A plástica, por sua vez, ela é superficial. Isso confere à cirurgia plástica um baixo risco. Por quê? Porque eu não vou entrar em nenhuma cavidade onde tem órgão vital. Eu sempre brinco, uma cesárea tem um risco muito maior do que qualquer plástica, porque ela é mais invasiva. Certo. As cirurgias que eu mais faço é a pálpebra, nariz, mama, abdômen e lipoaspiração de gordura localizada, não generalizada. Isso é uma outra questão sobre segurança, Sérgio, que eu me preocupo muito sobre segurança, de lipoaspirar pacientes que estão acima do peso.
Por quê? Porque eu não lipoaspiro o paciente que está acima, não faço Mas não é justamente lipoaspiração. esse que vem te procurar aqui, dizendo, olha, eu quero tirar a barriga, eu quero tirar isso, aquilo. Isso mudou nos últimos anos. Era um paciente acima do peso, não fazia exercício físico, Uhum. se alimentava de forma inadequada, com lanche, horrível, né? o junk food, né? E estava acima do peso. A lipo, ela não foi feita para paciente acima do peso, sobrepeso ou obesidade. Ela foi feita para o paciente que está no peso, com uma boa alimentação, praticante de exercício físico, que é aquela gordurinha que não sai. Um pneuzinho? Pneuzinho que não sai. Então, antes, tem que praticar exercício físico, emagrecer, ter uma boa alimentação. Por quê, Sérgio? Se eu fizer uma lipo, um paciente que está com hábito alimentar inadequado, não vai mudar o hábito. Volta. E volta 2 anos depois e estará aqui no consultório com a mesma gordura. Mas aí tem o homem, normalmente, que tem a barriguinha. Né? E aí eu não digo que eu estou uma pessoa gorda, não, eu estou dentro do meu peso. Ah, mas eu quero tirar a barriga. Existe a possibilidade através da lipoaspiração? Sim e não. Tá vendo? No meu caso vai ser não, quer ver? A gordura, provavelmente não. A gordura do homem, ela é uma gordura diferente, numa localização diferente da mulher. A gordura da mulher, ela é subcutânea, ela é embaixo da pele. Certo. A gordura masculina, ela tem um componente, a parte abaixo da pele, e tem uma outra parte visceral, que ela é lá dentro da parede, dentro da cavidade abdominal, onde estão os órgãos internos. Ela fica entre o intestino delgado e o intestino grosso, é o chamado aumento, e isso é parte da anatomia. Então, a barriga masculina, o abdômen masculino, geralmente é aquele abdômen duro, que é uma barriga dura, que a gente sente a parede muscular, e é a pressão da gordura interna para fora. Projeta para fora. Projeta para fora. Posso fazer uma comparação aí com tocinho? O toucinho é mais subcutâneo, né? O bacon é o da mulher. É mais saboroso. O homem não tem como comparar. O toucinho é subcutâneo, o bacon, né? E a gordura visceral é a gordura que mata, Sérgio, que é a gordura que aumenta a pressão, que leva a risco cardiovascular. Mas não é exclusivamente masculina. Não, ela não é... Predominante, digamos. Ela é predominante. Uhum. Muito bem, aí a gente chega, a mulher, um momento em que ela já não está mais conformada com o abdômen dela. Não apenas por a questão de gordura, mas ela acha que a pele já está caindo, o umbigo ela já não enxerga, e aí tem essa cirurgia grande, certo? Exato. Mas, normalmente, a mulher, quando vai para o consultório do cirurgião plástico, ela já quer fazer uma revisão geral. Quer colocar seio, quer tirar barriga, quer mexer no rosto. Isso não é adequado, doutor? Tem condutas e condutas. Eu prefiro não operar todas as cirurgias numa só. Todas as áreas numa cirurgia só. Uhum. Por quê? Por vários fatores. Em primeiro lugar, operar mama, abdômen, nariz, fazer lipo. Na mesma cirurgia, a paciente não vai poder usar os braços, não vai poder usar o abdômen. Como que ela vai levantar da cama? A recuperação ela será muito mais longa. Então não é nem por uma questão de técnica cirúrgica, é pós-cirúrgico. Não, é pós-cirúrgico e também a questão perda sanguínea. Aumenta a perda sanguínea, pode ser necessária uma transfusão sanguínea. Eu já passei de 2.800 pacientes operadas de cirurgias plásticas e estéticas. Nunca precisei de uma transfusão sanguínea e quero continuar assim. É uma cirurgia plástica de cunho estético, ela não é um transplante de fígado, não é uma cirurgia nesse caso, reparadora. Quando tem um sangramento é algo que não está certo. Por que isso? O sangramento, por quê? Geralmente é associado a uma lipoaspiração muito volumosa. O paciente acima do peso, que a gente havia comentado, paciente que está acima do peso e lipoaspira 8, 10 litros, que não é... Litros? Litros de gordura, litros. Isso não está dentro dos limites de segurança. Então, geralmente, a perda sanguínea aumentada é relacionada a exageros numa lipoaspiração, por exemplo. Uhum. E aí faz com que
anemia o paciente. E isso pode levar ao risco de morte para um paciente. Além do mais, Sérgio, da questão da associação de cirurgias, também cansa toda a equipe. 6, 7, 8, 10. Eu levo para uma mama, eu levo em torno de 5 horas, 5 horas e meia. Uma mama? Quer dizer, na verdade, o implante dos dois, né? Na verdade, o implante de silicone é 1 hora e meia, mas a redução para subir para a mastopexia, em torno de 5 horas, 5 horas e meia. Então, se você associar mais cirurgias, vai a 10, 12 horas. Isso, para um paciente que está deitado, anestesiado, é um tempo grande. Para a equipe é um tempo grande. Claro, o médico, eu fico imaginando, né, um médico ali durante 10 horas, cortando, enfim, mexendo, né, com uma concentração absoluta. Então acaba cansando toda a equipe. Eu faço separado por quê? Porque tem um risco menor, tem um resultado melhor, tem uma recuperação mais rápida e assim, diminuir risco, né, Sérgio? É isso que a gente quer. Eu quero o resultado e diminuir risco. O risco da plástica é baixo, mas eu quero quase zerar. Certo. Zerar eu nunca vou conseguir, mas a minha obrigação é fazer tudo certo. Mas também tem agora, né, as pessoas estão querendo mudar o formato do rosto, certo? Eu não gosto do queixo, eu quero a minha bochecha maior, menor. Acho que 90% deve ser mulheres que querem esse tipo de correção. Tem risco? Ou melhor dizendo, é uma cirurgia relativamente simples? Para a questão de queixo, hoje em dia não é nem cirurgia, Sérgio. É com preenchedores, como o ácido hialurônico, que é um preenchedor seguro, que é uma substância que o próprio corpo produz, de pacientes que têm um queixo muito para dentro, né, retrognata, e que querem dar uma harmonia melhor. Mas aí a gente vê os exageros, como o preenchimento de lábio, aqueles lábios muito exagerados, de mudar, por exemplo, eu quero mudar meu rosto, e eu não faço. Eu quero me transformar em outra pessoa, eu não faço. É naturalidade. Vem aqui com a fotografia, olha, eu quero parecido com esse daqui. Exato, ou esse daqui. Exato. Eu falo, olha, eu não faço, para mim é naturalidade. Eu quero um rosto natural, ainda mais a face. A face é o nosso cartão de visita. Doutor, nós temos aí o conceito de que você pode melhorar o rosto, puxar aqui, botar isso, etc. Mas o pescoço denuncia a nossa idade, principalmente este ponto aqui, né? Tem como corrigir ou isso é uma cirurgia aí sim mais complicada? Sim, tem como corrigir, que é o facelift, que é a cirurgia de face, que é aquela incisão ao redor da orelha e atrás da orelha que trata a área cervical, trata as rugas do pescoço. É possível também fazer a correção das rugas na região da nuca, na região cervical posterior, que pacientes que passaram muito tempo sob incidência do sol, houve um dano solar na pele e fica toda enrugada, também é possível. Então, é uma cirurgia que ela é tradicional na literatura médica mundial, que eu faço com bastante frequência, que é o facelift, que é a cirurgia de face, que é para tratar geralmente terço médio e terço inferior da face. Que daí faz com que esse teu pescoço, essa papada, enfim, não é? Reduza. Exato. O vetor que o professor Pitangui orientava era vetor superior e posterior, ou seja, ela leva todos os tecidos para trás para tratar essa área cervical. Falasse no Pitangui, que foi um dos pioneiros da cirurgia plástica no mundo. Sim, ele é o patrono da cirurgia plástica brasileira e um dos pioneiros do mundo. Nós temos desenvolvido novas cirurgias, o Brasil continua à frente em relação aos outros países? Sim, o Brasil ele é considerado o número 1 no mundo. De qualidade. Em números absolutos é os Estados Unidos. Mas a cirurgia plástica brasileira, ela continua na vanguarda mundial. Vários professores meus
foram procurados para operar o Gaddafi, por exemplo, Muammar Gaddafi, que é uma história interessantíssima. Teve um professor meu que buscaram ele no Brasil para operar o falecido Gaddafi. Eu tenho frequentemente videochamada de paciente que mora em outro país. Você também? Alemanha, Suíça, Estados Unidos. Vem para cá, você faz a cirurgia e eles voltam. Vem para cá e faz a cirurgia e volta. Que tipo de cirurgia eles querem fazer aqui no Brasil? Geralmente as que nós conversamos anteriormente. Pálpebra superior, orelha em abano, nariz, face, mama e abdômen. Geralmente são essas as que eu mais faço. E daí tudo é no particular, porque eles não, nem o SUS, nem a Unimed pagam. Não, cirurgia plástica estética, o plano não cobre. Tem uma outra coisa que eu vou mudar um pouquinho desse caminho, é que uma das coisas, primeiro tem um capacete ali do Ayrton Senna, né? Segundo que tu veio de Roma e tu querias visitar e conhecer o Papa. O que o cirurgião plástico gaúcho vai ver lá em Roma com o Papa? Até porque tu não é católico. Eu sou luterano, mas a gente transita na igreja católica. Casei com minha esposa é médica católica, meus filhos nascidos em Joinville, joinvilenses, e meus 2 filhinhos foram batizados na igreja católica, agora seguem na vida luterana, é uma confusão, certo? E aí quem vai a Roma, é a velha frase, quem vai a Roma tem que ver o Papa, tem que visitar o Papa. Mandei uma carta para uma audiência geral do Papa, uns 8 meses antes da data. Tu mandou uma carta para o Vaticano? Para o Vaticano. Isso aí qualquer pessoa pode fazer, até uma excelente dica. E aí, mas você escreve para quem? Na internet tem Prefeitura Pontífice da Cidade do Vaticano. Eu mandei uma carta com os nomes, da minha esposa e o meu nome. E aí eu até estava... um mês antes, eu falei, não recebia resposta nenhuma. 2 semanas antes da partida, recebi a resposta. Você já tinha marcado a viagem? Sim, a viagem, a data já estava certa. Recebi a resposta via e-mail para buscar os 2 ingressos, os 2 convites para a audiência geral do Papa, no Portão Bronze do Vaticano, um dia antes. E fui lá, a guarda suíça, que faz a guarda do Papa, né? Do Papa, o pessoal, eles não usam armas nem nada, uns vestimentas lá da Renascença. Peguei os 2 convites, até postei no meu Instagram, tenho o convite ali, muito legal. E aí, no outro dia, voltei para o Vaticano para ver o Papa. Eu cheguei bem cedo, fiquei bem na frente. O Papa passou como nós estamos aqui praticamente. E tu não pagou nada? Nada, isso para todo mundo, isso é sem custo. Desde que a pessoa faça a inscrição prévia. Exato. Muito legal. Tem outra, eu descobri lá que 10 anos de casados, você pode pedir uma bênção do Papa, a bênção papal para o casal, recebe um diploma, um certificado. Cirurgião plástico agora adora um diploma, adora um certificado. E com 10 anos pode ter uma bênção do Papa. É muito... Com 20 anos a igreja não acredita que a pessoa vai chegar e aí eu acredito, tiraram Eu acredito, Sérgio, com 10, 20, de 10 em 10, acho que é o número redondo. Entendi. Então vai lá, perde o certificado, estou casado ainda com a mesma mulher. Exato. E aí recebe a bênção do... talvez tenha um grau, talvez seja prata, bronze, prata, igual bodas, né? Exatamente. Então, agora voltando, né, eu falei da questão aí do Vaticano, pela questão da relação do médico com a fé. Sim. Na anatomia, quando estava lá no primeiro semestre, quando você estuda a anatomia, você vê que tem uma força superior. O corpo humano, Sérgio, é uma máquina perfeita. Ela é uma máquina perfeita. As estruturas são microscópicas. O cérebro conectado com o coração, com a inervação toda perfeita, os grandes vasos. Na anatomia, quem não acredita
Na divindade que existe um Deus? Existe uma força maior. E isso para quem é mais sensitivo, acaba sentindo. Não adianta. Isso é de arrepiar, eu me arrepio. Essa questão do Papa aí, lá é arrepiante, Mágico. é mágico, e mesmo não sendo católico. Então, a fé, está comprovado que pacientes que creem ou pacientes que não creem, os que creem têm um resultado melhor em diversas patologias. Então, a fé é fundamental na medicina, e a mesma questão que falam da cirurgia plástica, de a cirurgia plástica é só arte ou só ciência. Também tem essa questão. Isso já houve discussões grandes em congressos de colega falando, não, é arte associada à ciência, não é só ciência. Então, a mesma coisa a cirurgia plástica, ela tem essas duas vertentes. E a medicina também. A medicina não adianta você ficar totalmente cético. Por quê? Porque a medicina às vezes surpreende. Márcio, falando nessa surpresa, né, do que ainda terá por vir, quais são os desafios que a cirurgia plástica ainda não venceu, mas está lá como alvo? Os desafios é o que o professor Pitangui sempre falava, é o comprimento do retalho cutâneo. O que é isso, Sérgio? É a questão da distância que o vaso sanguíneo precisa percorrer para nutrir a pele. Essa é o grande desafio para a cirurgia plástica. Pacientes também que têm alguma doença ou algum hábito, como o fumo, que isso aí limita, às vezes, há uma limitação para a cirurgia plástica. A microcirurgia, que é a questão de pegar, por exemplo, uma fíbula e implantar na mandíbula. Pega um pedaço de osso daqui e coloca aqui. Exatamente. E implantar microscopicamente os vasos foi um grande avanço. Mas ainda, células-tronco talvez seja um dos grandes avanços a serem vencidos aí pela cirurgia plástica. Eu sei que tem uma relação forte com a dermatologia, mas a pele é o nosso maior órgão, certo? Correto. E a pele tem a pele sintética. Nós temos esta... Temos. A pele tem diversos tipos. Tem a pele sintética, tem a pele de animais, heteróloga, homóloga, tem vários Que animal? tipos. Porco tem a questão da pele de peixe para grande queimado, que é até uma pesquisa da Santa Casa de Porto Alegre. Para grandes queimados, perde a barreira cutânea, a proteção cutânea, a epiderme, a camada mais superficial da pele. E aí perde muito líquido e muito eletrólito, sal, pela evaporação. Sódio aí sai pela evaporação. E aí, para manter esse equilíbrio, é colocado em enxertos de pele. Nesse caso não é estético, é funcional. A maioria dos enxertos são funcionais reparadores. Márcio, então a cirurgia plástica primeiro começou corrigindo alguns pontos, evoluiu, começou a ter o cruzamento entre agentes, né, externos, que não são ainda naturais, não é? Exato. Porém, eu imagino que a ciência continua pesquisando, tentando minimizar essa rejeição. Exato. A questão do próprio silicone evoluiu muito. Primeiro, o silicone era com silicone, o primeiro implante era um envoltório com silicone líquido dentro. Então ele tinha muita rejeição, muita contratura, que é chamada o nome técnico. Os implantes de hoje, é raro acontecer uma contratura, é raríssimo, porque geralmente está relacionado a algumas bactérias que ficam ao redor do silicone. E isso, durante a cirurgia, eu faço toda a prevenção. E para quê? Com um funil especial que coloca o silicone, que o silicone não encosta na pele da paciente. Até ser implantado.
No momento, ele não encosta na pele, na epiderme, ele entra direto já no local que ele vai ficar. Então, ele não encosta na pele, ele não tem contato com o meio externo. Uhum. São várias medidas, lavar com 3 antibióticos, luva estéril sem talco, eu até faço uma degermação, tiro, hoje, agora de manhã eu coloquei um silicone, faço uma degermação na minha pele. Degermação, guarda esse nome. Para tirar as células mortas, para não cair, porque pode cair uma célula morta no campo operatório. Então, isso aí não está descrito em nenhum lugar, isso aí talvez seja só eu que faça, mas é lógico, acaba sendo lógico. Tudo para quê? Para minimizar a chance de uma rejeição, de uma contratura, que já é um número baixo, atualmente. Márcio, muito obrigado pela sua entrevista. A gente viu que a medicina continua avançando, há riscos, mas eles são minimizados. Exato. Desde que um profissional seja habilitado. Porque nós vemos aí gente que abre um consultório em um lugar incerto e não sabido, injeta silicone, o paciente vai a óbito. Isso não é cirurgia plástica. Isso macula toda a especialidade, porque na maioria das vezes não são cirurgiões plásticos fazendo e a mídia trata como se fosse uma cirurgia plástica. Vai ver lá, às vezes nem médico e aí acaba os pacientes colocando medo nos pacientes. Tá aí o alerta. Muito obrigado mais uma vez, Márcio.